Fala, Lan, fala, galera. Aguardando aqui o professor Luiz Henrique lá do Desvendando Futsal conectar, entrar aqui na live para a gente poder dar início, tá bom? Obrigado pela participação de vocês aí. E aí, professor? Pronto, agora foi, né? Agora foi. Que diferente. É, tudo bem, Não, mas Luiz? tudo bem, pô. Então, pô, muito feliz de você ter aceito o convite, professor. Muito feliz mesmo poder conhecer de perto você. Já acompanho o seu trabalho há algum tempo, né? Eu era assinante do Futsal Tático, então sempre vi essas atividades, essas participações sensacionais. E sempre estou acompanhando, né? Poxa, agora poder ter esse bate-papo com você aqui, estou muito feliz mesmo de poder estar recebendo você, falar com o pessoal do Desvendando Futsal. E espero ter esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma aula fantástica. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Imagina, eu que te agradeço pelo convite. Já de antemão, vou te pedir para não precisa me chamar pelo título de professor, imagina, pode me chamar de Rafael, de Rafa, do que você quiser. Uma satisfação muito Beleza. grande falar com você, com todas as pessoas que acompanham o Desvendando Futsal. Da mesma forma que você disse me acompanhar da época lá do futsal tático, eu também acompanhava, eu tenho inclusive os seus e-books de trabalho publicados aí pelo Desvendando Futsal, um material extremamente rico. E eu estou extremamente feliz e agradecido a você aí por estar dando essa oportunidade de falar junto contigo nessa live, meu amigo. Pô, brigadão, professor. Fico muito feliz em saber disso. Para a gente iniciar nosso bate-papo, professor, tem algumas perguntas assim, que eu sempre faço, e as outras a gente vai de acordo com o tema. Mas as perguntas principais é, como que você iniciou no futsal e contar um pouquinho da sua trajetória, para todo mundo poder te conhecer um pouquinho melhor. Claro, então, Luiz, olha só, eu, na verdade, como praticamente todas as crianças que gostam de jogar bola, né? Eu iniciei no futsal em 1988, na minha cidade, num clube chamado Clube Mauá, que existe na minha cidade, em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E aí dei sequência nas categorias de base, né? Cheguei a jogar até 2 anos de adulto. Mas fui projeto de jogador, para falar a verdade. Não cheguei a ser um jogador de verdade, né? Alguém que marca uma época no clube. Não aconteceu nada disso comigo como atleta. E aí, a gente faz faculdade, né? A gente acaba jogando também universitário, vai tentando se manter dentro daquela área que a gente gosta, daquela paixão que a gente tem. E aí, comigo, não foi diferente. Eu acabei começando a minha carreira como preparador físico de futsal, trabalhei lá no Rio de Janeiro. E nesse início ainda, podemos dizer assim, nesse início eu trabalhando como treinador, mais com categoria de base, escolinha, mais assim, e preparador físico de equipes mais de um nível maior, digamos, né, que disputavam um campeonato carioca, coisas nesse sentido, assim, de um nível maior. E acabei indo para o futebol, e aí no futebol eu tive a oportunidade de sair do Brasil, já de ir para a Arábia Saudita, e aí fiquei 3 anos na Arábia Saudita, voltei para o Brasil, e aí, quando eu estava na Arábia Saudita, eu já comecei a receber incentivo de pessoas que trabalhavam comigo, principalmente treinadores, de tentar virar treinador. Eles viam em mim potencial para ser treinador, personalidade para ser treinador, e aí me incentivaram bastante. Voltei para o Brasil e aí já voltei como treinador, de fato, e trabalhei com o futebol de 7 lá no Rio de Janeiro, que é
muito forte, uma modalidade muito forte, com futsal também. No futsal universitário, né, do Brasil, eu consegui trabalhar com um grupo muito bom, muito, de jogadores muito qualificados lá no Rio de Janeiro. A gente disputou as competições estaduais e nacionais aí, universitárias, das principais. A gente conseguiu ficar 1 ano e 8 meses sem perder um jogo em nível universitário. Isso realmente foi muito interessante, assim. Foi um momento muito bom de crescimento muito grande para mim. E aí eu acabei depois saindo em 2016, voltei para o Brasil em 2012, fiquei no Brasil até 2016, voltei para fora, fui para o Irã, trabalhar com futebol novamente, numa equipe muito grande de lá, chamada Sepahan. E aí no Irã, para mim, foi o grande divisor de águas, Luiz. Porque no Irã, desculpa, eu estava numa cidade chamada Isfahan, que o maior time da Ásia de futsal ele fica nessa cidade. E eu não sabia disso. E uma vez, uns brasileiros que trabalhavam comigo no futebol, eles encontraram um jogador de futsal desse time chamado Moreno, um brasileiro, que é do Paraná. E é um pivô muito conhecido aqui fora, então provavelmente vocês conhecem aí também. Ele jogou no Corinthians, sabe? Jogou no Jaraguá. Ele ainda é jovem, mas ele tem uma experiência muito grande. E eles encontraram o Moreno. E aí o Moreno falou, né, que estava jogando lá num time lá da cidade e tal. E aí eu peguei o contato dele, falei com ele uma vez, e um dia ele me levou no treino. Cara, e foi sensacional, porque eu cheguei lá, minha paixão sempre foi o futsal. Mesmo eu trabalhando com futebol, eu sempre fui muito apaixonado pelo futsal e sempre tive uma carreira muito maior no futsal que no futebol. No futebol, talvez a minha carreira tenha alcançado níveis mais altos num tempo mais curto. Mas eu sempre fui apaixonado pelo futsal, né? E aí eu comecei a acompanhar os treinos. E ali tinham 5, 6 jogadores da seleção do Irã que jogaram o Mundial contra o Brasil em 2016. Né? E aí a gente brincava muito, que aí começou aquela zoação, né, de que eles eliminaram o Brasil, mas sempre com muito respeito, assim, sabe? E a gente acabou ficando muito próximo. E nos bate-papos nossos, eles sempre foram muito receptivos comigo, me tratavam sempre muito bem. E o pessoal do clube todo me tratava muito bem, porque a cidade ela gira em torno desse time, sabe, do futebol que eu trabalhava. Então, sempre existiu um carinho muito grande entre eu e o clube. E quando eu saí do Sepahan, depois de 2 anos, o clube me fez uma proposta para ir trabalhar lá como auxiliar, no primeiro momento. Eles ainda não tinham definido quem ia ser o treinador. E aí, pô, eu de imediato, né, intermediado lá pelo CEP, o goleiro, que era um cara que foi muito importante nesse momento para mim, eu fui lá e comecei a trabalhar. Depois de 2 semanas, a gente viajou para uma pré-temporada e não tinham contratado ainda o treinador. E aí, depois de 2 semanas, os jogadores pediram para que eu fosse o treinador. E aí eu fiquei como treinador do time. E o maior time, olha que situação, no mínimo curiosa, né? Porque É, eu estava indo do futebol para o futsal, os jogadores, muita desconfiança naturalmente, eles podiam gostar de mim, mas não sabiam em relação ao meu trabalho se eu seria capaz de acrescentar alguma coisa para o time, né? Para individualmente, para eles e para o time. É um time que a expectativa sempre é de ser campeão, sempre é de brigar pelas primeiras posições. E aí foi isso, Luiz. Aí, resumindo, aí a gente conseguiu ter resultados maravilhosos na temporada. A gente quebrou todos os recordes no Irã, todos os recordes possíveis. Número de vitórias, vitórias consecutivas, melhor defesa, melhor ataque, maior quantidade de pontos ganhos na história. A gente conquistou 72 pontos de 80. Então, o resultado foi muito bom. E aí acabou abrindo outras portas para mim. Né? Inclusive, uma das portas foi a do Al Nassr, aqui dos Emirados Árabes, aqui em Dubai, e foi a minha decisão, a minha escolha, junto com os meus agentes aí, de dar sequência na minha carreira aqui essa temporada. entendi. Nossa, que legal. E para seguir o bate-papo, professor, como é que você enxerga assim a parte de metodologia? O que você utilizava no Irã, você carregou com você para o Emirados, ou aí devido à questão cultural você teve que adaptar algumas situações? Como é que foi esse processo? Luiz, você, você precisa ter muita consciência de onde você está, sabe? Você precisa também ser um bom conhecedor das metodologias que existem, né? Certo. E você precisa se adaptar o mais rápido possível. Isso seria o maior conselho que eu poderia dar para qualquer profissional que fosse trabalhar fora do Brasil. E talvez até dentro do Brasil, né, do tamanho do Brasil. O Brasil é um país enorme. Né? Trabalhar no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é completamente diferente de trabalhar em São Paulo e trabalhar no Paraná, trabalhar em Santa Catarina.
no Rio Grande do Sul, né? Então, a grande charada, o grande lance para se trabalhar fora é você fazer uma anamnese rápida da circunstância, do contexto, incluindo tudo, sabe? Incluindo desde categorias de base, né? Do clube até a cultura do clube, aquilo que se espera do clube e aquilo que você realmente pode conseguir dentro da competição. Então, é muito importante. Isso é muito importante. Talvez uma das coisas que foram importantes para mim no Irã foi não ter ido direto para o futsal como treinador do Guite Passan. Ter ficado 2 anos assistindo o jogo. Porque eu conseguia ver o nível da competição. Isso é fundamental para você definir, né, os seus objetivos e aí, a partir daí, você estabelecer quais os métodos você vai utilizar para tentar alcançar aquele objetivo. Então, foi muito importante para mim algumas experiências. Por exemplo, no Brasil, se trabalha de uma maneira. Irã, eu trabalhei num nível altíssimo. Como eu te disse, eu tinha 7 jogadores da seleção. A base da seleção do Irã era o meu time, do goleiro ao pivô. Então, e inclusive os principais reservas também. Então, trabalhar no Brasil, no nível universitário como eu trabalhei, ou em nível, digamos, semiprofissional, né, nos clubes do Rio de Janeiro hoje, e trabalhar no clube Guite Passan do Irã, são perspectivas completamente diferentes. E aí, falando em metodologia, por exemplo, é fundamental essa diagnose. Por quê? Porque no Irã, o nível dos jogadores e a capacidade técnico-tática deles, a capacidade de tática individual deles é muito elevada. No Irã, coincidentemente, você também tem uma categoria de base, digamos, forte. Né? Não tão forte como no Brasil, mas você tem uma categoria de base bem estruturada. Né? E você, nos Emirados Árabes, você tem um problema, que para mim foi o maior problema quando eu cheguei aqui, que foi perceber que não existe categoria de base. Como os jogadores chegam no profissional? Os jogadores, eles jogam campo, eles jogam futebol de campo. Os jogadores que não conseguem chegar ao profissional do futebol de campo vêm para o futsal, provavelmente ali com 21, 22 anos. Né? Vamos colocar até 24 anos. Outros jogadores conseguem ser profissionais no futebol de campo, em determinado momento da carreira, eles perdem o contrato, ou por uma, digamos, por uma incompatibilidade, né, financeira com o clube, eles pedem talvez mais do que o clube gostaria de dar, e eles têm uma vida aqui bem boa, digamos, bem estável financeiramente, então eles não aceitam jogar por qualquer valor, digamos assim, né? Eles não aceitam jogar por qualquer salário, e aí eles saem do futebol. Como eles têm uma boa perspectiva dentro do país em relação à capacidade de jogar bola, eu não estou nem colocando aqui futebol, futsal, estou falando de jogar bola com os pés. Como eles têm uma boa perspectiva, eles têm um bom relacionamento já no métier, eles acabam procurando os clubes de futsal. E eles vêm, né? Não, desculpa, não os clubes de futsal, os times de futsal já dentro dos clubes. E aí eles vêm para o futsal já com 28 anos, 26, 20, 29, 30 anos. O cara vem jogar futsal. E você precisa transformar esse cara que fez a categoria de base toda no campo, ou nem tenha feito categoria de base, já tenha chegado no campo já com 17, 19 anos, tenha feito o final da preparação esportiva dele ali, da última fase, né, de preparação para a formação de um atleta, né, que já é aquele período já mais específico de formação, ele pula um monte de etapa e aí ele vem para o futsal. Né? E aí quando ele chega no futsal, você tem um déficit técnico-tático enorme. Né? Não só técnico-tático, eu vou colocar geral, global. A capacidade dele de perceber o jogo, de ler o jogo, é completamente influenciada pelo futebol. Então, o nível de jogo é muito mais baixo do que no Brasil e no Irã, se a gente for pensar em comparação. Falando de metodologia, como que você vai chegar para um jogador que nunca tocou numa bola de futsal, que talvez se tenha tocado numa bola de futsal tenha sido empelada, né, com os amigos? Como é que você vai chegar para esse cara e trabalhar com ele e treinar com ele da mesma maneira que você treina com jogadores profissionais de altíssimo nível? Impossível. Verdade. Entende? Então, falando agora mais especificamente da metodologia, da maneira com que, dos métodos que eu apliquei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma ideia. Eu até falo muito com o meu preparador físico aqui, ele falava para mim, ele já está aqui há 12 anos, então ele ria pra caramba quando eu falava para ele. Eu pensava em chegar aqui e trabalhar dentro da minha metodologia que eu utilizava ao longo da minha carreira. Eu procurava, por exemplo, periodizar o treinamento baseado na periodização tática, na periodização complexa de jogo.
E aí você já vê que eu tenho uma tendência extremamente sistêmica de treinamento, de seguir uma linha sistêmica de treinamento. E aqui, os jogadores, embora tenham sido trabalhados por grandes profissionais, vou te dar o exemplo do Marcos Sorato Pipoca, ele foi treinador do meu clube há alguns anos atrás, o Pablo Prieto, o espanhol também, que é um ícone na Espanha, foi treinador do meu clube. Embora você tenha trabalhado com esses profissionais, a tendência no país de formação, inclusive no futebol, sempre foi muito analítica. Então, existia uma grande, não resistência por parte do jogador, uma resistência psicológica, mas existia uma resistência em conseguir cumprir os objetivos da atividade. Yeah. Entende? Então, aqui, mais do que em qualquer outro lugar, eu precisei voltar no básico, no centro de qualquer comportamento tático, que são as ações técnico-táticas dos jogadores. E eu precisei trabalhar essas ações técnico-táticas em exercícios não analíticos, né? Não puramente analíticos. Eu tive que usar exercícios analíticos poucas vezes e mais nos aquecimentos. A gente usava mais no período de aquecimento de cada treino ali. Mas com um nível de complexidade extremamente simples, sabe? Porque senão a gente não conseguia que o exercício tivesse o objetivo alcançado. E aí, eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Quando eu queria, Luiz, fazer um trabalho de mobilidade, de criação de apoios, que eu trabalhava naturalmente dentro desses exercícios, muitos tipos de passe, eu não poderia limitar a quantidade de toques na bola. Porque eu percebi que quando eu colocava 2 toques na bola, não conseguiam trocar 3 toques, não conseguiam trocar 3 passes, sabe? E aí eu tive que deixar isso no primeiro momento livre, depois colocar 4 toques, depois colocar 3 toques, e agora, no fim da temporada, a gente conseguia, com êxito, trabalhar 2 toques. Então, pensando em metodologia, sempre acreditei muito que futsal, ele precisa que os jogadores tenham, individualmente, de maneira grupal e coletiva, fundamentos bem consolidados, né? Eles têm um conhecimento sobre aquilo ali, sem intelectualizar demais também, mas que eles precisam ter conhecimento sobre determinados conceitos e fundamentos do jogo, realizá-los bem e saber o momento de se aplicar aquilo. Perceber, né? Perceber o momento correto de aplicar aqueles conceitos dentro dos momentos de ataque e defesa. E aqui isso foi trabalhar os fundamentos, desde o plano mais simples, individual, até o plano coletivo, foi fundamental. Não tem a menor dúvida disso. Fantástico. E até aproveitando essa fala sua, professor, como é que é visto o treinador brasileiro aí no Emirados? E aproveitando também, por mais que eles tenham dificuldade, como é que é a receptividade dele? Quando que você vem com algumas ideias, tudo, eles são bem receptivos, assim, por mais que eles tenham dificuldade de fazer, mas eles são receptivos, procuram são dedicados. Como é que é? A sua equipe tem mais jogadores do Emirados ou é de vários lugares do mundo? Bom, vamos lá. Olha só, vou começar respondendo pelo finalzinho da pergunta. Minha equipe ela é formada por... A base são jogadores locais, mas eu tenho 3 jogadores brasileiros, um jogador egípcio, um jogador de Marrocos e um jogador do Iêmen. Sendo que o jogador de Marrocos e o jogador do Iêmen, eles nasceram aqui no país. Então, eles podem disputar o campeonato tendo acima de 20 anos. Os estrangeiros, todos os outros estrangeiros, né, o egípcio e os 3 brasileiros, eles têm que ter nascido até 2000 para poder vir para cá disputar. E aí depois eu te explico melhor isso, porque isso é uma questão de perspectiva futura da federação. Eles querem montar uma seleção baseada nos estrangeiros, né? E aí eles precisam que o estrangeiro fique aqui 5 anos para poder pegar o passaporte, e isso eles vão avaliando, e depois eles vão decidir para quem eles vão dar o passaporte e vai representar a seleção deles. Então, basicamente é isso, tá? Em relação à aceitação, a cultura, na verdade, daqui é completamente diferente do Brasil. Né? Aqui é um povo que tem muita influência estrangeira. Então, trabalhar com estrangeiros para ele é muito normal. Para eles, isso é habitual. Eles trabalham com estrangeiros em todos os níveis de trabalho aqui. Né? Você tem estrangeiro no governo, você tem estrangeiro em qualquer outra área de trabalho aqui. Né? Especialmente aqui em Dubai. Dubai é uma cidade sustentada realmente pelo turismo, né? e pelos estrangeiros que aqui trabalham. Então, quanto a isso, a aceitação para eles é super normal. Diferentemente do que foi no Irã. No Irã, embora eu conhecesse os jogadores já há 2 anos, eu tive, digamos, uma grande resistência dos jogadores em aceitar as minhas ideias. Muita resistência.
Só aceitaram realmente na virada do primeiro para o segundo turno, quando eles viram que as coisas estavam dando certo. Que no início foi realmente muito difícil. O que sustentou os meus argumentos e a minha metodologia e as minhas ideias, a minha filosofia dentro do sistema que a gente jogava foram os resultados, sem dúvida nenhuma. Antes disso, antes de ter os bons resultados, foi uma guerra. Aqui nos Emirados, não. Aqui nos Emirados, como eu te disse anteriormente, eles trabalharam com grandes treinadores, eles têm a influência estrangeira aqui é muito forte, então eles aceitam muito bem. Só que, por ter trabalhado com grandes treinadores, eles são extremamente críticos. Eles não aceitam qualquer treino, qualquer informação como se, eu devo fazer isso. Não, não é bem assim. Você precisa saber que, por mais que eles não tenham cultura de futsal, por mais que eles não tenham tanta experiência e conhecimento acerca do jogo, eles foram treinados por profissionais de muito gabarito, de muito nome, e adquiriram informações, adquiriram uma gama de informações de uma qualidade muito alta. Então, para trabalhar aqui, para trabalhar com eles e para convencer o jogador, né, das suas ideias, é preciso não só capacidade de persuasão, não. Você tem que mostrar trabalho. Se você não mostrar trabalho, você dança aqui, você não vai conseguir ficar muito tempo. Entendi. E eles gostam do treinador e jogador brasileiro? Como é que é a visão deles, assim, por mais que eles estão habituados com os estrangeiros, qual que é a visão, assim, do Emirados num contexto geral, assim, sobre nós? Assim? Ó, a visão de Emirados Árabes, e vou incluir o Irã também, é que o treinador brasileiro, ele não é o segredo do futsal brasileiro ser bem desenvolvido. Eles acreditam aqui, é quase que unânime, que o jogador brasileiro é o grande responsável pelo futsal brasileiro ser grande. Os treinadores eles não acompanham a qualidade do jogador brasileiro. Isso é a ideia deles. Eu discordo completamente e faço muita questão de levar, né, a bandeira do Brasil em todos os clubes com responsabilidade. Onde eu vou, faço questão de levar a bandeira do treinador brasileiro. De mostrar que o treinador brasileiro, que o futsal brasileiro não é grande só por causa dos jogadores. Sabe? Que existe trabalho no Brasil e existem grandes treinadores. Isso é uma responsabilidade que eu coloco muito forte em cima de mim. Sabe? Eu tento o máximo eu tento sempre, o tempo todo mesmo, ter essa disciplina, essa responsabilidade, sabe? Encarregar os profissionais brasileiros aqui fora e mudar a maneira que as pessoas veem o profissional brasileiro. O jogador brasileiro já é um pouquinho diferente. O jogador brasileiro, eles já aceitam, né, como eu disse anteriormente, faz todo sentido. Eles aceitam o jogador brasileiro com muito mais facilidade, porque eles acreditam que o jogador brasileiro ele é muito técnico, não tático. Entende? Eles também têm essa ideia. De fato, o jogador brasileiro, pelo menos os jogadores brasileiros que trabalharam comigo, né, no Irã, ou contra mim no Irã e aqui nos Emirados, eles se destacam realmente pelo nível técnico. Né? Inclusive, você tem alguns jogadores aí que são jogadores extremamente bem formados. Por exemplo, o Tainan, que agora está no esporte. O Tainan jogou lá no Irã, jogou numa equipe que era adversária. Já você via o Tainan já fora da curva, ali mesmo, sabe? A maioria dos jogadores se destacava por algumas questões técnicas. Eu vou até colocar assim, o Luiz, se destacava pela tática individual, não pela tática grupal e coletiva, sabe? Ele resolvia muito bem os problemas do jogo e sabia eleger muito bem a técnica correta para resolver o problema naquela situação. Sabe? O jogador brasileiro tem essa capacidade muito bem desenvolvida. E só que quando você trata de vocabulário tático e de uma coisa que eu acredito que seja fundamental, que eu faço muita questão de trabalhar nas minhas equipes, a tática grupal. O grande diferencial para mim das equipes, principalmente as equipes vencedoras, é a capacidade de estabelecer essas relações entre 2 e 3 jogadores. Isso é fundamental. E o jogador brasileiro ele se dá melhor na tática individual. Né? Então você vai ter as ações da tática individual num plano mais reduzido, mais fragmentado do sistema, mas você tem ferramentas, né? Você tem indivíduos ali que são de uma qualidade muito alta. E você já percebe mais, principalmente no iraniano, além da tática individual também ser muito bem desenvolvida, um apelo um pouco maior para o vocabulário, digamos, vocabulário tático, né, de componentes, de combinações táticas, quando eles se agrupam em 2 ou 3 jogadores. Você já percebe um pouquinho isso melhor no Irã. E aqui nos Emirados, como eu te disse, a tática individual é o grande foco do problema. E aí, você não tendo uma tática individual bem desenvolvida, você vai ter problema em todas as outras dimensões da sua tática. E o jogador brasileiro, embora jovem, né,
Todos eles aqui, Uhum. nascidos em Belém, que jogam aqui, têm mais qualidade do que eles, tecnicamente falando. E aí acabam dando soluções melhores durante as partidas, mas não fazem a diferença. Tá? Vou frisar isso aqui. São muito jovens, não estão prontos para assumir a responsabilidade que os Emirados Árabes gostariam que eles assumissem. Não estão prontos ainda. Precisam de maturidade para isso. Entendi. Professor, tem várias pessoas acompanhando aqui. O professor Zico entrou na live, tudo. O Guilherme Moraes, ele pergunta assim para você, como que você vê o futsal universitário? Que aqui no Brasil temos a FUP, né, tudo que é uma competição universitária. A CBU seria o futsal universitário hoje, a porta de entrada para atletas e comissão técnica? Eu acho que ele quer saber como que funciona isso. Aí tem futsal universitário, alguma coisa, ou no Irã, ou ainda não, eles não fazem esse tipo de trabalho? No Irã, sim. No Irã, sim. Você tem os times das universidades e aí você tem depois as seleções por cada província, né? Como se fossem os estados aí no Brasil. Aqui nos Emirados é uma informação que eu não sei te dar com certeza, mas eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar em esporte universitário aqui nos Emirados. O foco deles aqui é business, né? É negócio, não é esporte. Em relação à pergunta dele também, eu acho que ele está se referindo inclusive ao Brasil. Se eu acho que a FUP e a CBDU seriam boas portas de entrada, né, para atletas e comissões. Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Embora o futsal no Brasil, a relação entre o futsal profissional e futsal universitário poderia ser muito mais estreita. Eu acredito, eu tenho essa visão. A gente vê aí, por exemplo, parcerias Corinthians-Unip. Até que ponto essa parceria institucional é uma parceria de marketing da bolsa para atletas do Corinthians para estudar na Unip? E a Unip tem um time forte, sabe? Então, isso é uma questão. Eu não tenho certeza, não vou afirmar, mas me parece que é uma parceria que não é uma parceria que traz o profissional da universidade para dentro do clube. Pode ser, tá? Deixar isso claro. Não vejo isso, não vejo dessa forma. Isso acontecia também na Uniesc, acho que era o Unesc, em Santa Catarina, tinha uma universidade lá que tinha parceria com o clube também. Então, enfim, é, no Rio de Janeiro, que foi onde eu trabalhei, eu vou falar especificamente do Rio de Janeiro, na minha época o futsal universitário era muito mais forte do que o futsal da federação. Os melhores jogadores disputavam pelas universidades. E não tinha possibilidade de você sair da universidade para o clube. Não a nível nacional. Você pode sair até da universidade e jogar ou trabalhar, né, como comissão técnica num clube, mas aquilo ali não te dá nenhuma projeção nacional, porque você não tem nenhuma equipe carioca disputando, né? Então, Verdade. eu estou te falando especificamente do Rio de Janeiro, tá, Luiz? Respondendo a pergunta do Guilherme. Falando especificamente do Rio de Janeiro. A realidade é completamente diferente, acredito, em outros estados. Mas eu acho que a FUP e a CBDU, na época que eu disputei, que eu participei de 2 jogos universitários brasileiros, ela fazia um trabalho muito bom, muito bem organizado, sabe? Uma estrutura realmente muito boa. E, enfim, isso foi digamos, o máximo, né, o maior nível que eu atingia no futsal no Brasil. Então, falando especificamente desse caso universitário aí, eu acho que é um nível muito bom, né? Você vê vários jogadores que disputam ou disputaram liga por equipes, né, que disputam a liga futsal. Você vê eles disputando sempre em parceria com alguma faculdade lá, e isso aumenta pra caramba o nível da competição, o nível de disputa da competição. Excelente. Aproveitando falando sobre nível de competição, como que é aí o nível de competição? Quantas equipes participam do campeonato? Se tem mais de uma série? Como que é o formato, assim, professor, hoje aí da equipe que você trabalha aí no Emirados? Então, aqui nos Emirados, tem 9 equipes que disputam a liga. Aqui tem várias competições. Você tem a Etihad Cup, no início da temporada, né? Tem a Supercopa, que é o campeão da Presidente Cup, campeão da Liga da outra temporada, Supercopa. Você tem a Etihad Cup, Emirates Cup, a Liga e a Presidente Cup. Então você tem várias competições, mas você só tem 9 equipes. Agora ia entrar, inclusive, uma outra equipe, iam ser 10 equipes para disputar a Presidente Cup aí nesse momento de paralisação que a gente teve aí por causa do coronavírus. Então, vamos colocar assim, tem 10 equipes, né? Hoje o Al Ain está treinando, então a gente já pode considerar, vai disputar ano que vem, então a gente já pode considerar que são 10 equipes. O nível da competição é muito equilibrado.
você, principalmente esse ano, você não consegue dizer que existe uma equipe muito melhor do que as outras. Você tem equipes que estão, eu acredito que tem equipes que têm mais poder de decisão, principalmente as equipes que souberam escolher melhor os estrangeiros que iam formar a equipe, né, o grupo. Essas equipes, para mim, elas estão muito acima. Não muito acima, elas estão acima. E você tem uma equipe aqui que tem um time que está junto há 8 anos. O futsal aqui Caramba. só existe há 9. Tem equipe aqui com um time junto há 8. Né? Então você acaba tendo alguma vantagem. Mas você pega uma equipe como a minha, que a gente teve que montar um grupo novo esse ano, e a gente consegue competir com eles. Então, por mais que você tenha vantagem para essas equipes, principalmente essas duas equipes, por mais que eles tenham vantagem, você compete contra eles de igual para igual. Você não consegue prever o resultado antes do jogo. Você não consegue dizer, ó, hoje dificilmente a gente vai ganhar. Não. É muito nivelado. Inclusive, com algumas equipes de, digamos, menor investimento aqui, você também não sabe se vai ganhar delas, porque dentro do jogo, né, muita coisa acaba sendo definida pelo acaso. E aí esse acaso está muito baseado na experiência que o cara tem, no conhecimento que o cara tem do jogo, né, na capacidade, inclusive, física e psicológica dele, porque os jogadores aqui, todos eles trabalham durante o dia, né? Eles trabalham, têm emprego, e eles treinam à noite. Então, o desenvolvimento, a capacidade física do cara não é a capacidade física de um jogador profissional. Né? Você precisa entender, até no seu planejamento, que o cara tem uma vida paralela. E você percebe nitidamente que os últimos 10 minutos de jogo aqui são muito arrastados fisicamente e com um índice de erro extremamente alto. Entende? Olha só. Então, o início do jogo, os primeiros 10 minutos de jogo, você olhando assim, você fala, pô, legal, o nível é bom. Existe organização, existe ordem, mas no final, os últimos 10 minutos, você percebe já que se arrasta para um nível de desempenho já bem abaixo. Né? Com certeza por essas questões, né? De ter que decidir o jogo, a questão psicológica aí entra muito forte, a questão física já vem também a cabo. Então, o índice de erro no fim do jogo é muito alto. Caramba. E tendo em vista dessa sua fala, então quer dizer que hoje em Dubai ainda não dá para se viver só do futsal, professor? Ou Rafael, tem algum momento assim que tem alguns atletas que conseguem viver só do futsal? Como é que é? Então, Luiz, na verdade é o seguinte, todos eles são muito bem sucedidos financeiramente. O Entendi. futsal é um complemento. Os caras ganham muito bem aqui. Na verdade, a média de salário aqui é muito maior do que no Brasil, não tem a menor dúvida. É muito maior, eles ganham muito bem. Só que o cara ele ganha muito mais no emprego dele, sabe? Entendi. E aí é um negócio espetacular. Você chega no treino lá, você olha o carro dos caras, você fala, pô, o cara desse não vai me respeitar se eu der uma dura nele. Não pode, cara. Porra, o cara é um negócio impressionante, sabe? E jogadores de um nível, digamos, educacional, cultural extremamente alto. A maioria estudou nos Estados Unidos, fez faculdade nos Estados Unidos, na Inglaterra, sabe? E eles têm o emprego deles, são muito bem sucedidos no emprego deles, ganham muito dinheiro. Futsal acaba pagando, pô, sei lá, um quinto do que o cara ganha. E aí, embora seja um bom dinheiro, para o cara aquilo ali não é nada, sabe? Uhum. Entendi. E tendo em vista, professor, como é que é feita a captação de vocês? Vocês, você falou que tem que ser até 2000, né? Porque eles têm um planejamento a longo prazo, né? De poder tá nacionalizando tudo. Como é que é feita essa captação de vocês? Então, quer dizer que o olhar de vocês passa a ser nos campeonatos até sub-20, para Sim. levar algum jogador acima da idade, tem que ser muito diferente. Como é que é feita essa captação? Na verdade é o seguinte, a captação é local. Local a gente acaba ficando refém da procura. Porque você não tem muita gente querendo jogar futsal aqui. Então é o seguinte, quem apareceu? Apareceram esses cinco. Não manda ninguém embora. Senão você tem época que você não tem jogador para treinar. Eu já cheguei a ter uma sessão de treino com 3 jogadores. Então, Putz. até os primeiros 2, 3 meses eu tinha 6, 7 no treino. Então, você precisa absorver o jogador no primeiro momento, e aí, a partir daí você vê como ele vai se desenvolvendo, sabe? E aí também, nesse processo, existe um impasse, porque o jogador, ele fala o seguinte, pô, eu vou ficar? Vai. Por um tempo, vai. Vai, eu quero receber. Então, eu quero receber. Aí o clube fala, pô,
O cara chega para mim e fala, ô, professor, você precisa de dar uma posição aí pro rapaz, porque ele está querendo cobrar do clube um dinheirão já quer assinar um contrato, e a gente precisa saber se ele vai ficar ou não. E aí você tem que ter uma certa experiência em observar o potencial do cara, porque não vai chegar pronto para você. Não vai chegar um jogador pronto, sabe? Então, isso em relação ao jogador local. Lógico, a gente acaba pegando jogador que foi dispensado do outro clube. O nosso grupo hoje foi montado dessa forma. O jogador foi dispensado do clube tal, o outro foi dispensado do clube tal, e aí você já vai pegando o cara, porque o cara já tem uma certa experiência, já tem um certo conhecimento, já está à frente do jogador que está vindo lá do campo, ou então que nunca jogou bola. Já tem uma vantagem. Então, esse cara a gente acaba absorvendo no primeiro momento. Em relação aos estrangeiros, como eu te disse, aqui no país, se o cara nasceu no país, se ele nasceu nos Emirados, ele não vai ter o passaporte dos Emirados. O passaporte dele vai ser da origem dele, né, do pai e mãe. Então, por exemplo, o meu jogador que nasceu no Iêmen, na verdade, ele nasceu aqui, mas ele tem o passaporte do Iêmen. Ele pode ser maior de 20 anos, não tem problema. Só que quantos Entendi. casos você encontra aqui? Você encontra pouquíssimos casos. Jogador que nasceu aqui, tem origem estrangeira e que joga futsal bem, sabe? Isso não é uma coisa corriqueira. E os jogadores que a gente traz, por exemplo, é, quando eu seleciono algum jogador, principalmente quando eu não conheço o jogador, quando eu nunca trabalhei com o jogador, que é nesse caso aqui, né, de 6 jogadores sub-20, a maioria, todos eles, eu faço questão eu vejo o material que as pessoas recomendam, e aí essas pessoas são agentes, são treinadores amigos, são ex-jogadores, são jogadores que vão indicando o jogador para mim. Então eu pego o material do cara, eu tenho a posição do cara, eu tenho a minha necessidade, e aí eu peço sempre para observar pelo menos 3 jogos do cara. Eu gosto de observar 3 jogos completos do cara. Né? Às vezes é possível, às vezes não. Às vezes eu consigo um jogo, 2 jogos, mas se eu puder, eu vejo 3 jogos completos do cara. E eu faço questão de conversar com o jogador e, se possível, com algum dos últimos treinadores dele. Porque eu preciso saber, né, quem é o rapaz que está vindo para cá. Você morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, morar em São Paulo é uma coisa, morar em Dubai é completamente diferente. As opções que você tem aqui mexem muito com a cabeça da pessoa. E você precisa saber o seguinte: já é jovem, né? Já tem aí a imaturidade jogando contra. E aí você vai trazer um cara desse para Dubai, ganhando dólar. E aí? Até que ponto aquilo ali vai fazer com que o jogador, vai interferir no desempenho do jogador? Sabe? Então, é uma coisa que a gente sempre tenta tomar cuidado, procurar saber bem sobre o jogador, sobre a pessoa, sabe? Antes de trazer para cá de repente acabar tendo problemas, né? Muito longe e tendo que resolver, às vezes, de uma maneira, digamos, árabe, de resolver problemas, que é o que a gente sempre tenta evitar. Entendi. E trabalhando nesse quesito, hoje, assim, só para o pessoal ter ideia, um salário médio, assim, no futsal aí, gira em torno de quantos dólares, professor? E outra coisa, a gente imagina que é muito caro viver em Dubai. O que você pode estar falando, assim, em termos de custo de vida, em termos de outras curiosidades também, culinária local e outras coisas que você pode estar abrangendo para a gente ter uma visão, assim, de como que é se trabalhar e viver em Dubai. Então, na verdade, em relação à questão de média salarial, depende muito do clube, né? Como eu te disse, embora não exista muita diferença de nível nível competitivo dos times, você tem clube maior, que tem maior investimento, tem clube menor. Então, acredito que você vai ter aí faixas salariais entre 3 e 6 mil dólares por aí. Vai ser, Entendi. sabe, você vai ter esses extremos, digamos assim, uma faixa salarial entre 3 e 6 mil dólares. Para os jogadores, você tem jogador que vai ganhar entre 1.500 dólares e jogador que vai ganhar entre 1.500 e 2 mil dólares, principalmente os estrangeiros. Entre 1.500 e 2.500 dólares para os estrangeiros, para o menino mais jovem que vem. E para um jogador local, por incrível que pareça, né, que tem um nível menor, 4 mil, 5 mil dólares. Você vai ter mais ou menos isso daí. Os locais ganham bem mais do que os jogadores estrangeiros. Até por uma questão também de oferta, né, Luiz? É o que a gente estava falando. O jogador brasileiro ele aceita vir por 1.500. O jogador local aqui não aceita jogar por 1.500. Entendi. Entendeu? A realidade força o cara a essa situação, né? Aí no Brasil, provavelmente, o rapaz ganha, sei lá, ganha por R$ 1.000, R$ 1.500.
Ele vem para cá para ganhar, ainda mais com o dólar agora do jeito que está, para ganhar 5, 6 mil, às vezes até mais, entendeu? Então, isso faz com que o cara acabe aceitando, né? Isso é é um outro fator importante. E qual foi a outra pergunta que você fez em relação à vida aqui, né? Custo de vida aí que a gente imagina que deve ser muito caro pelas coisas que a gente vê às vezes na televisão, procura na internet e tudo. E é muito, é realmente muito caro. Dubai é muito caro. Outras cidades aqui você consegue viver com menos dinheiro. Dubai realmente é muito caro. Você aqui, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um aluguel de um apartamento de um quarto, né? Um apartamento bom, mas dificilmente você vai conseguir encontrar um aluguel por menos de 6 mil dirhams, que é a moeda daqui. É um pouquinho mais do real do Brasil. Um pouquinho mais, né? O real do Brasil hoje vale 5 e pouco dólares e o dirham vale 3,85, né? Um dólar vale 3,35 dirhams. Então, há um tempo atrás era igual. O dirham e o real do Brasil estavam, né, no mesmo nível em relação ao dólar. Agora não. Imagina você chegar no Brasil e você pagar 6 mil de aluguel. Tem que ser uma baita casa, né? Aqui não, aqui é um apartamento comum, de um quarto. Isso eu estou colocando o básico. Se pensar num apartamento maior aí, você paga. Tem possibilidade de você pagar 20 mil por semana, dependendo de onde você vai morar. Dependendo, sim, sim. É muito. Dubai, cara, Dubai ele te oferece uma qualidade de vida maravilhosa. Mas se você não tomar, se você é estrangeiro vem para cá e não tomar cuidado, você deixa o dinheiro que você recebe todo aqui, Entendi, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, cara. entendi. E você vê, ó, o Eliabe tá na live, várias pessoas mandando um abraço para você aqui, professor. E aproveitando, tem algum sistema que é mais característico aí nas equipes que disputam a liga principal? Por exemplo, 4-0, 3-1, como que é feito isso aí? Tem algumas coisas que assim que você fala assim, ó, vou enfrentar tal equipe, é aquele sistema, vou enfrentar aquele tal equipe, é aquele sistema. Não, hoje já conseguem atingir esse nível que está o futsal mundial de procurar estar variando os sistemas e tudo mais. Isso é uma das coisas que fazem para mim uma equipe vencedora. É a sua capacidade de se adaptar dentro do jogo. Então, eu desde o início eu não trabalho só um sistema. Aqui, de fato, a gente usa muito o 3-1 ou 4-0 e a gente treina bastante o 2-2 porque a gente, né, dentro do jogo, o 2-2 acontece muitas vezes. Então, tem que dar para o meu jogador instrução, conhecimento para que, quando ele esteja dentro do 2-2, ele tenha a possibilidade de utilizar o 2-2 ou de restituir o 2-2 para o 3-1 para o 4-0. Então, essa conexão entre os sistemas é fundamental trabalhar. Isso é uma coisa que eu acredito. Isso não para os Emirados, tá, Luiz? Isso em qualquer lugar que eu vou trabalhar. Tá? A grande diferença para mim é a seguinte: existe um pivô específico? Sim. Então, a equipe vai ter uma primeira linha, uma fase de abertura, uma fase de elaboração com uma linha de três. E eu preciso que meus jogadores eles tenham conhecimento de dentro do meu objetivo do jogo 3-1, eles tenham a capacidade de ler, né, o ataque, o contexto daquele momento e tomar decisões certas em relação a para onde se mover e que tipo, por exemplo, de movimento. Se eu tenho um pivô mais específico, né, se eu tenho um cara de referência, o movimento da minha linha de três tem que ser um movimento curto no primeiro momento, até eu conectar com o pivô. Então, se o meu pivô já é um pivô mais falso pivô, eu já vou ter um ataque que inicia no 3-1 e que a partir da terceira, quarta ação, eu já vou ter a presença do pivô, né, do falso pivô na zona de elaboração. E aí eu já mudei para um 4-0. E o meu jogador precisa saber se comportar no 4-0, precisa saber o momento de dar profundidade para o 4-0 para conseguir progredir. Senão também a gente vai ficar tocando bola ali, vai ficar tocando bola e no momento vai perder, né? Vai perder a posse da bola. E isso se fala, né, fortalece ainda mais, isso se fortalece ainda mais no futsal dos Emirados, porque o nível, né, o nível técnico-tático deles não é tão alto. Então você tem desperdício de posse de bola com muito mais frequência. Então, isso foi uma das coisas que eu pensei quando eu cheguei. A equipe do Al Nassr, historicamente, jogava no 4-0. Eu pensei o seguinte, cara, eu não tenho muita qualidade técnica. Eu preciso fazer essa bola sair de uma determinada área que me traz muito perigo, me traz muito constrangimento. Preciso fazer essa bola sair daqui rápido. Preciso colocar essa bola numa zona de finalização e tentar terminar num ataque rápido. Eu não posso ter muita posse. E aí depois, com o treinamento, com a evolução do treinamento, eu consegui perceber evolução a ponto de, opa, peraí, eu já posso ter um ataque 3-1 mais elaborado.
Eu não preciso atacar no 3-1 agora para finalizar. Eu posso conectar o pivô, eu posso conectar com ele lá, simplesmente para baixar a pressão do adversário, para colocar a defesa em meia quadra. E a partir daí atacar um ataque posicional contra uma defesa em meia quadra. São coisas completamente diferentes, né? Então, isso foi uma das coisas que eu percebi aqui. Já te dei mais ou menos uma parte da resposta, né? De que a gente usa muito o 3-1. A minha equipe, Perfeito. né? Uhum. Mas eu não posso te falar que eu jogo mais no 3-1 que 4-0. Não. A gente tem um sistema, né? Vamos colocar assim, um orientador, né? Sim, Para os jogadores que se inicia no 3-1 e passa para um 4-0 de acordo com a pressão que se estabelece, né? De acordo com a pressão que estabelece o adversário. A partir certo. daí, se eu consigo atingir a meia quadra, e eu tenho um ataque posicional contra uma defesa em meia quadra, aí eu já utilizo muito mais o 3-1, sem dúvida nenhuma. Mas se eu tenho um pivô específico. Se não, eu utilizo um falso 3-1. Eu tenho movimentos da minha primeira linha de três, movimentos com maior profundidade, que me permitem o meu pivô entrar na zona de elaboração e manter ainda assim o equilíbrio de 3-1. Ter três jogadores na elaboração e um jogador dando profundidade. Entendeu? Certo. Sim. E as outras equipes têm essas características também ou não? Isso é uma característica mais da sua equipe. As outras equipes já têm pré-definido. Assim, é possível identificar isso? Como é que é? Por exemplo, você vai enfrentar uma equipe que está em primeiro colocado, para o pessoal entender. Ela tem mais ou menos as mesmas ideias em termos de formato de jogo, igual às suas ou não? Aquela equipe geralmente é 4-0 do início ao fim. É mais nesse sentido aí. Você sabe, né, Luiz? Você é treinador. Isso está depende Já muda muito da ideia. identidade do treinador, né? Isso é muito particular. E, e você observa isso aqui nitidamente. Tem equipes que jogam no 4-0. Como eu te disse, o Al Nassr, o clube que eu trabalho, culturalmente, historicamente, ele joga no 4-0. Beleza. Todos os clubes aqui, todas as equipes praticamente jogavam o tempo inteiro no 4-0. Até que uma equipe colocou um pivô de referência e começou a ganhar tudo. Aí as outras equipes começaram, né? E é assim que se faz a modernização, né, tática, a modernização de um esporte. Você se baseia no resultado. E quem teve bom resultado teve jogando no 3-1. E aí as equipes começaram a tentar jogar no 3-1, começaram a trazer pivôs, começaram a formar jogador de pivô. E aí o 3-1 passou a ser mais percebido dentro do jogo. Mas você ainda tem equipes aqui que dependem muito da qualidade individual do jogador e você vê nitidamente o 2-2 na maior parte do tempo de ataque, principalmente no ataque contra a defesa em meia quadra. Você vê que eles colocam jogadores habilidosos, né, nos postes, na primeira linha, e vão tentando o desequilíbrio da defesa, vão tentando gerar o constrangimento da defesa na base do 1 contra 1, sabe? Entendi. E aí você precisa saber também, né, dessa forma, defender bem um ataque 2-2, sabendo que esses dois jogadores, esses dois alas, são extremamente habilidosos e vão forçar o jogo de 1 contra 1. Isso é muito importante você ter forte aqui. Pensando num fundamento defensivo, né, desenvolver o fundamento defensivo de um jogador, tanto a posição corporal, a abordagem do jogador, a capacidade do jogador de induzir o adversário para um determinado lugar da quadra, isso é fundamental aqui. Aqui, esse jogo de um aqui é muito forte. Na verdade, no futsal do mundo inteiro está forte, né? Mas aqui ele faz muita diferença. Entendi. E pensando naquela sua fala que você teve lá atrás, professor, que geralmente no final de jogo, Rafael, as equipes tipo, se arrastam mais o jogo devido à condição física, tudo. Então, pensando nisso, você já propõe muitas vezes um jogo muito intenso, prepara sua equipe para um jogo muito intenso. Se, caso necessário, a utilização do goleiro linha, ele possa entrar com um pouco mais de facilidade ou não. Ou as equipes aí, por elas, sabe, ter esse problema físico, elas trabalham bastante marcação baixa e, consequentemente, mesmo que você seja intenso no jogo todo, na hora que você precisa de um goleiro linha, elas estão bem preparadas. Como é que é essa relação? Então, aqui é o seguinte: tem uma equipe que defende baixo o jogo todo. Né? Lógico que isso vai variar dentro da circunstância do jogo, mas uma equipe. A cultura do país é pressionar. Se você vier para Sim, cá e falar, olha, a gente vai marcar minha quadra, talvez você não dure 2 meses aqui. Se você vier com essa proposta. Dependendo, lógico, depende do clube, né? Mas na maioria dos clubes é isso. Se você vier com uma proposta de jogar em meia quadra, dificilmente você vai dar certo aqui. Isso é fundamental na hora que você estabelece o seu modelo de jogo.
né? Você tem que saber o seguinte, cara, qual é a cultura do país? Ah, aqui, se você não pressionar e você também não colocar o goleiro linha, você é considerado covarde. E os caras não querem um treinador covarde. Então você precisa fazer com que os jogadores. Isso aí é um problema também que a gente encontra. Independente da característica do jogador, eu tenho que ensinar ele a pressionar. Tem jogador que fisicamente é mais pesado, que não consegue pressionar, não consegue ajustar a distância para a pressão, sabe? E aí você precisa fazer esse cara pressionar. E quando ele não pressiona bem, você precisa fazer que os outros três jogadores desenvolvam principalmente a capacidade de flutuação e de ajuste defensivo muito rápido. Porque você sabe que aquele cara não pressiona bem. E aí os outros jogadores têm que compensar. Então, baseado em necessidade de se estabelecer um modelo de jogo que não seja só competitivo, mas que agrade ao árabe, que faça o árabe feliz, né? Além disso, você precisa entender o seguinte: pô, quantos jogadores eu tenho? Eu tenho, no meu time hoje, a minha realidade é a seguinte: eu tenho 6 jogadores com capacidade de competir, 6 jogadores que compõem o grupo. Então, eu tenho uma equipe, né, um quarteto e meio. E eu preciso jogar com muita intensidade, sabendo que o meu jogador não vai resistir àquela intensidade por muito tempo. Eu vou precisar fazer as trocas, e isso aí eu tento administrar. Tentei administrar a temporada inteira aqui da seguinte forma: o período do jogador em quadra, o ciclo do jogador em quadra, ele durava até o momento que o cara aguentava. Porque a diferença que eu tinha do meu primeiro time para o segundo era muito grande. Era muito grande. E era desesperadora para mim. Porque eu tinha uma equipe que conseguia disputar de igual para igual e conseguiria brigar pelo título, e um time e um segundo time que brigaria pelas últimas posições. Nessa diferença, sabe? Comparando assim os dois quartetos. Então, tentei mesclar no início, não deu certo, porque eu não tinha nenhum dos dois quartetos fortes. Eu acabava tendo 2 quartetos fracos, limitados, e uma coisa que eu acredito muito: você precisa testar combinações entre jogadores para ver o que emerge daquilo ali, sabe? Às vezes, nem sempre os melhores jogadores juntos vão dar certo. Isso Verdade. aconteceu, isso aconteceu no meu time. Eu tinha jogadores de, digamos, com pouca moral no grupo, que faziam parte do meu quarteto principal e rendiam um absurdo. Mas quando eles estavam se relacionando entre eles, você sabe que, de acordo com a teoria da complexidade, você sabe que a soma das partes não necessariamente vai ser maior que o todo, né? Então, isso é uma das Exatamente. coisas que a gente explorou muito aqui. A gente conseguiu encontrar um quarteto muito forte, e a gente pegava esse quarteto, mantinha esse quarteto o maior tempo possível em quadra, conseguia já, de uma certa forma, ter o controle do jogo na maioria do tempo, deixava, fazia as trocas, não conseguia trocar os 4 ao mesmo tempo, conseguia trocar dois e dois, e aí tentava manter meio que uma estrutura para poder chegar até o final do jogo em vantagem. Então, eu já chegava no final do jogo, na maioria dos jogos, eu chegava no final do jogo sem necessidade de colocar o goleiro linha para atacar. Eu tinha que defender o goleiro linha. Isso aí, beleza. A gente conseguia ter bons recursos, digamos assim, a gente defendia bem o goleiro linha. Mas para atacar o goleiro linha, você imagina o que envolve um goleiro linha, né, no futsal. Pô, você chega no final do jogo precisando ganhar, eu tô colocando o goleiro linha aqui quando você precisa ganhar o jogo. Eu tô colocando o goleiro linha para manter resultado, nem para controlar o ritmo do jogo, tá? Tô falando para você, goleiro Sim. linha para precisar fazer gols. Então, quando você chega no final do jogo, num país como o Brasil, por exemplo, num país como a Espanha, que futsal, o cara joga futsal a vida inteira, existe um estresse, existe uma pressão que demanda um controle emocional extremamente alto, para que você não cometa tanto erro, né? Imagine isso aqui, Luiz. Imagina nos Emirados Árabes. Você chegar no final do jogo precisando ganhar, colocar o goleiro linha, tendo que minimizar ao máximo os seus erros, com jogadores que não têm essa vivência. Então, colocar goleiro linha aqui é o seguinte: provavelmente você vai levar muito gol se você colocar o goleiro linha. Mas se você não colocar, o cara vai te mandar embora, porque o cara vai achar que você é covarde. Entendi. Entendeu? Então, basicamente é isso. Um goleiro linha. Aqui nos Emirados Árabes tem que ser um goleiro linha simples e eficaz. No Irã, não. Se você for no Irã no simples e eficaz, você vai perder o jogo. Você vai levar um monte de gol. Entendeu? A realidade é completamente Entendi. diferente. No Irã, você tem que surpreender. Você tem que fazer uma coisa diferente. Tem que fazer alguma coisa realmente que te faça é, ter vantagem numérica e posicional em algum ponto da quadra para conseguir a finalização. Aqui não. Aqui
antes de pensar na finalização, você tem que pensar o seguinte: onde eu posso ter mais risco aqui? Ah, eu posso ter mais risco com esse jogador em quadra nessa posição. Cara, então vamos lá, vamos tentar fazer um goleiro linha que esse cara aqui tenha o mínimo de contato com a bola possível, sabe? Que ele faça aqui praticamente uma função de estar bem posicionado, com uma postura corporal, uma posição corporal bem posicionada para conseguir passar a bola para pelo menos 2 apoios. Ponto. E se pressionado, fazemos isso, sabe? E aí você já entra com procedimentos táticos um pouquinho mais, que demandam mais coordenação entre os jogadores, né? Mas é basicamente isso aí, Luiz. Entendi, nossa, muito interessante. O professor Marcos Pereira, ele pergunta assim para você: futsal feminino existe nos Emirados Árabes? Mulher pode ir ver os jogos? Pode. Primeiro, futsal feminino existe sim, não em nível de clube. Que eu saiba, existe uma seleção, mas uma seleção que se concentra, né, que se reúne em determinados momentos da temporada para jogar competições pontuais. E eu não sei te dizer exatamente se existem os clubes. Eu nunca vi. Aqui no Al Nassr, por exemplo, não tem futsal feminino. E a mulher pode ver o jogo sim. Aqui embora seja um país muçulmano, né? A regra aqui ela é bem mais aberta do que nos outros países. Aqui a mulher pode assistir. No Irã, só pela televisão. Entendi. Aproveitando, falando em televisão, aí o futsal ele tem alguma força assim midiática? Algum site que transmite os jogos, algum canal de TV, alguma coisa assim, alguma mídia que fomenta o futsal aí? Sim, sim. Aqui é muito comum jogos passarem na televisão aberta, inclusive, né? Olha que Aqui legal. na verdade, assim, na minha experiência em Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes agora, eu percebo que, diferentemente do Brasil, você tem canais de acordo com o seu estado ou província, assim. Então, por exemplo, esse canal ele é aberto para o país inteiro. Então, por exemplo, se a gente vai jogar contra uma equipe de um emirado aqui chamado Sharjah, o canal de Sharjah ele vai transmitir, provavelmente. Aí você conecta na sua televisão, você coloca no canal lá Sharjah Esportes e você assiste. Entendeu? Então, no Irã isso também acontece muito. Você vai jogar no norte, você vai jogar em Isfahan, o canal de Isfahan vai transmitir ao vivo. Você vai jogar em Teherã, o canal de Teherã vai transmitir ao vivo. Você vai jogar em Tabriz, o canal de Tabriz vai transmitir ao vivo. E aí, de qualquer lugar do país, só você colocar no canal que você vai assistir. Entendi. Muito legal. Entendeu? Professor, Transmite, na verdade, mais do que no Brasil, inclusive, os jogos. que legal. Quantos minutos falta aí? Eu não tenho agora o controle aqui. Falta quantos minutos aí para a gente continuar nosso Ih, bate-papo? rapaz, deixa eu ver aqui. Eu não sei como é que eu faço para ver isso. Aqui para Aperta mim não no está ao vivo aparecendo. aí. Aqui para mim, Não? deixa eu apertar aqui. Tem 57, apareceu aqui agora. Tem 57. 57 segundos? Isso. Não, não, não. Tem 57 minutos corridos. Ah, beleza. Tem 2 minutinhos, então. Aproveitando para, antes de ir para as considerações finais, aí nos Emirados, qual que você imagina que seja a consequência desse coronavírus? Como que ele deve afetar o esporte aí? Vai ser de igual magnitude aqui em nossos países, assim, que nem Brasil, Espanha? Ou você acha que não, devido à estrutura econômica deles, não vai afetar tanto em alguns aspectos? Eu não tenho a menor dúvida que vai afetar sim. Porque, embora você tenha aqui uma economia muito forte, Dubai, por exemplo, depende de turismo. E hoje você não tem turismo. Hoje os aeroportos Verdade. estão fechados. Então, o clube pode ter dinheiro. Ok, o clube tem dinheiro, mas esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Esse dinheiro não vai, eles não fabricam dinheiro. Então, com certeza, pelo menos uma das fontes de renda do clube está comprometida. Né? E isso aí se estende para todos os clubes. Existe uma preocupação particular minha. Eu nunca conversei sobre isso com ninguém aqui. Mas existe uma preocupação minha no sentido de a gente tinha 9 equipes, conseguimos subir para 10. Desculpa, será que a gente vai ter, Luiz, na próxima temporada, em função da crise econômica ou do impacto econômico da pandemia do coronavírus, 10 equipes? E se a gente tiver só 5, será que a temporada vai durar 10 meses? Ou eles vão tentar fazer a temporada em 5 meses? Isso implica diretamente no nosso contrato, no tempo de contrato, sabe? Implicando no tempo de contrato, implica também no retorno financeiro que você tem de trabalhar aqui. Então, ao meu modo de ver, mundialmente, a gente vai ter um período de muita instabilidade. E hoje a minha grande preocupação é a seguinte: eu já tenho conversa com o clube para poder renovar o meu contrato para a próxima temporada, já estamos planejando, inclusive executando a próxima temporada, né? Mas
financeiramente eu não tenho a menor dúvida de que isso vai impactar muito no valor que vai se pagar, principalmente para os jogadores, os novos contratos, eu não tenho a menor dúvida. Luiz, faltam Beleza. 13 segundos. Faltam 13 segundos aqui. Beleza, professor. Obrigado, Rafael. Salva para mim, por favor, a live aí que eu vou compartilhar no Desvendando. Grande Sem dúvida abraço. nenhuma. Um abraço, Luiz. Uma satisfação, meu